Você já imaginou uma casa sendo construída sem tijolos, eletricidade ou ferramentas elétricas? Para a maioria de nós, isso parece algo impossível em pleno século XXI. Mas para os Amish, isso é a norma. Em vez de depender dos materiais mais modernos e caros, os Amish aperfeiçoaram a construção de casas usando técnicas ancestrais que lhes permitiram criar lares simples, mas incrivelmente duráveis. Construção rápida e duradoura sem tijolos. Enquanto muitos sonham em ter casas construídas com tijolos, pedra ou os materiais mais avançados do mercado, os Amish focam em algo muito mais fundamental: a madeira. Sem dúvida, essa abordagem tem seus segredos. E o mais impressionante é que, embora o estilo de construção deles possa parecer antiquado, essas casas são erguidas mais rápido do que poderíamos imaginar. Em vez de depender de máquinas pesadas, os Amish optam por cortar suas próprias árvores e transformá-las em materiais para suas casas, que não só duram gerações, mas também são construídas com uma velocidade surpreendente. Por que evitar os tijolos? Pode parecer estranho, mas os Amish preferem evitar o uso de tijolos na construção de suas casas. Por quê? Porque, se você tem uma comunidade unida de artesãos e amigos dispostos a colocar a mão na massa em um fim de semana, quem precisa de tijolos? Essa abordagem permite que eles não só mantenham suas tradições vivas, mas também reduzam os custos de construção, conseguindo casas que são mais acessíveis do que as construções modernas. As casas Amish são sinônimo de economia, sem sacrificar a durabilidade. A madeira, o coração da casa. Amish. O principal material que os Amish utilizam para construir suas casas é a madeira, com a qual mais de 90% das residências Amish são feitas, mesmo em regiões onde o tijolo é o material mais comum. Essas casas de madeira, embora simples, são incrivelmente acolhedoras e duráveis. Isso porque a madeira é cuidadosamente selecionada e cortada à mão. Imagine a cena: artesãos Amish caminhando pela floresta próxima, escolhendo as árvores mais adequadas e depois transformando-as em vigas para suas casas. Esse processo não é apenas eficiente, mas também profundamente pessoal e conectado com a natureza. O segredo da construção. A estrutura de madeira. Ao contrário das construções modernas, que muitas vezes utilizam materiais pré-fabricados, os Amish começam suas casas montando uma estrutura de madeira feita à mão. Essa estrutura é a coluna vertebral da casa, e sua solidez garante que a construção resista ao passar do tempo, aos ventos fortes e às nevascas intensas. A estrutura Amish não é apenas funcional, mas também representa o compromisso da comunidade, já que cada membro contribui com seu esforço no processo de construção. A arte de construir uma comunidade. O mais fascinante na construção das casas Amish é o trabalho em equipe. Para eles, erguer uma casa não é apenas uma tarefa de construção, mas uma oportunidade de fortalecer os laços familiares e comunitários. Em vez de contratar uma construtora, os Amish se reúnem em um esforço coletivo, onde cada um contribui com suas habilidades e conhecimentos. A colaboração, as risadas e as histórias compartilhadas se entrelaçam enquanto as paredes são erguidas, criando não apenas uma estrutura, mas também uma rede de relações que perdura além da obra. Retorno às ferramentas manuais. Enquanto a maioria das construções modernas depende de ferramentas elétricas de última geração, os Amish decidiram permanecer fiéis à sua tradição, utilizando ferramentas manuais como serras, malhos e furadeiras. Embora se possa pensar que essa técnica os tornaria mais lentos, na verdade, eles conseguem construir casas com uma velocidade surpreendente. Os trabalhadores Amish são conhecidos por sua destreza e habilidade, e seu trabalho se destaca pela precisão. Enquanto outros usam máquinas avançadas, eles continuam utilizando seu conhecimento artesanal para criar algo tão sólido e duradouro quanto seus avós faziam. Preço da casa Amish.
Uma das razões pelas quais muitos escolhem as casas Amish é o seu baixo custo. Comparada com as construções modernas que exigem materiais caros, máquinas pesadas e um processo demorado, uma casa Amish acaba sendo muito mais acessível. Com a ajuda da comunidade, o custo de construção dessas casas é notavelmente menor. Além disso, os Amish têm uma abordagem prática e realista. Eles não precisam de enfeites nem de luxos desnecessários para transformar sua casa em um lar. É uma filosofia de vida que valoriza o essencial, sem perder o aconchego e o conforto. Pedra, um complemento perfeito para a madeira. Embora a madeira seja o principal material de construção, a pedra também desempenha um papel importante na criação das casas Amish. A pedra é usada principalmente para lareiras, fundações e outros elementos que exigem uma estrutura mais robusta. A combinação de madeira e pedra não só garante resistência, como também traz uma beleza atemporal. As casas Amish não são apenas funcionais, são refúgios cheios de história e caráter, unindo o melhor da natureza e do trabalho humano. A habilidade dos carpinteiros Amish vai muito além da simples rapidez. Eles não buscam velocidade, mas sim qualidade e um nível de artesanato que a maioria das ferramentas elétricas não consegue igualar. As ferramentas manuais permitem que eles façam cortes e encaixes tão precisos que parecem saídos de um livro de mágica. Assim como um músico tocando sua melodia favorita, esses construtores se movem com ritmo, com destreza. Esse ritmo e dedicação transformam o que poderia ser uma estrutura comum de madeira em uma verdadeira obra-prima de engenharia. Cada casa Amish é um testemunho do tempo, da experiência e de um compromisso em fazer as coisas bem feitas, não rapidamente. Falando sobre a estrutura de suas casas, é fascinante o que os Amish conseguem fazer com aquilo que muitos considerariam o mais básico. Enquanto as casas modernas geralmente são construídas com tijolos, os Amish mantêm a tradição de usar madeira, painéis e telhas. Esqueça os tijolos, eles não usam isso. Se as casas modernas são como pizzarias que só servem salada, as casas Amish são como uma receita artesanal preparada lentamente. A madeira não só dá um toque rústico aos ambientes, mas também oferece uma flexibilidade notável no design. Além disso, a madeira é conhecida por sua resistência e durabilidade ao longo do tempo. Quando se trata de isolamento, os Amish são verdadeiros pioneiros. Em um mundo onde todos acham que a espuma isolante é o padrão, eles usam materiais naturais como palha ou lã há séculos. A palha, que antes servia só para espantalhos, virou um dos melhores isolantes naturais que você pode imaginar. No inverno, mantém as casas quentinhas. No verão, fresquinhas. É como se a palha pudesse gritar e pode trazer o frio. Eu dou conta de tudo. Falando nisso, a verdade é que, enquanto muitos de nós procuramos o melhor isolante no Google, os Amish parecem ter um segredo bem guardado: viver em casas que realmente respiram e se adaptam ao clima. Em comparação, às vezes parece que as paredes do meu apartamento têm personalidade própria, mas não das boas. O processo de construção das paredes de uma casa Amish é uma arte. Cada painel, cada peça de madeira, é cortada, ajustada e montada com uma meticulosidade que faz muitos métodos modernos parecerem piada. E não se trata apenas de paredes resistentes, mas de paredes que permitem a circulação adequada do ar, evitando a umidade e criando um ambiente saudável. As casas Amish não são apenas aconchegantes, mas também eficientes em termos de energia. Eles aproveitam o sol como ninguém. Os princípios do design solar passivo, como a localização estratégica das janelas para aproveitar a luz natural, fazem com que a conta de aquecimento se mantenha surpreendentemente baixa. Se ao menos meu senhorio entendesse como funciona o isolamento passivo, talvez meu apartamento não fosse um lugar de extremos térmicos.
Essa combinação de madeira, palha e lã cria uma atmosfera que se mantém constante o ano todo. Enquanto as casas modernas, com seus sistemas de aquecimento complicados, podem ter todo tipo de tecnologia, as casas Amish simplesmente trabalham com a natureza. E, na verdade, o resultado é impressionante. Elas mantêm a temperatura ideal durante todo o ano, sem precisar lutar contra o frio do inverno ou o calor sufocante do verão. Enquanto isso, na minha casa, o aquecimento pode estar no máximo e, mesmo assim, meu quarto continua mais frio que gelo. Você sabe, eu bem que poderia usar um pouco dessa sabedoria Amish na minha vida. A atenção aos detalhes na construção das paredes não se trata apenas de criar um espaço duradouro, mas também de garantir que ele seja eficiente em energia e confortável. O uso de materiais naturais faz com que as casas Amish sejam muito mais eficientes do que muitas casas modernas. As paredes respiram, permitem que o ar circule sem causar acúmulo de umidade e criam um ambiente interno saudável e acolhedor. É quase como se os Amish tivessem inventado a eficiência energética muito antes de isso virar tendência. E quando se trata dos telhados, a história continua sendo igualmente impressionante. Enquanto a maioria das casas modernas recorre a telhados de concreto ou modernos, os Amish permanecem fiéis às suas raízes usando materiais tradicionais como telhas de madeira ou chapas de metal. Esses telhados são projetados para resistir às intempéries e, com ângulos acentuados, permitem que a neve deslize sem esforço. É como se os telhados Amish fossem feitos para desafiar a mãe natureza. Enquanto isso, eu mal consigo lidar com um telhado com goteiras sem começar a procurar baldes. Artesanato na cobertura é, claro, outra obra-prima. Cada telha e cada chapa de metal são colocadas com uma precisão incrível, garantindo que o telhado não seja apenas resistente, mas também mantenha a casa fresca no verão e aquecida no inverno. Essa é uma característica única das casas Amish. Seus telhados, além de serem resistentes e funcionais, ajudam a manter uma temperatura ideal durante todo o ano. Em vez de depender de sistemas barulhentos de ar-condicionado ou aquecimento, os telhados de madeira proporcionam um isolamento natural que faz da casa um refúgio o ano inteiro. O toque final das casas Amish é o telhado, que não só protege, mas também se torna um elemento de beleza estética. Os telhados de madeira harmonizam perfeitamente com a paisagem, criando uma vista que parece saída de um cartão postal. Cada telhado conta uma história. Cada casa reflete a dedicação e a paixão com que foi construída. Os Amish não constroem apenas casas, eles constroem lares, com um compromisso profundo com a durabilidade, a funcionalidade e a beleza natural. As casas Amish são projetadas para maximizar a luz natural, o que significa que eles não precisam gastar um centavo com lâmpadas caras nem com sistemas de iluminação elaborados. Eles usam janelas grandes posicionadas em pontos estratégicos da casa para que o sol ilumine todos os cantos durante o dia. É quase como se suas casas fossem projetadas por especialistas em decoração, já que cada janela é orientada para aproveitar ao máximo a luz natural. É impressionante, porque na minha casa a única luz natural que vejo são as pequenas frestas ao redor das cortinas. Que inveja! Quando a noite cai, os Amish recorrem a lampiões a gás em vez de lâmpadas elétricas. Esses lampiões não só proporcionam uma luz suave, mas também criam uma atmosfera quente e acolhedora. Imagine uma família Amish sentada à mesa compartilhando histórias ao redor de um lampião a gás, enquanto eu, na minha casa, corro feito louco procurando uma lanterna depois de uma queda de energia. Os Amish conseguem se desconectar completamente, deixando para trás a necessidade constante de estar conectado à tecnologia. É como um respiro em um mundo que não para de nos bombardear com notificações, e-mails e alertas.
Enquanto eu passo meu tempo procurando o melhor sinal de Wi-Fi, eles aproveitam momentos simples, mais profundos, com a família. A água nas casas Amish também é obtida de uma forma diferente. Em vez de abrir uma torneira como nós, eles usam bombas manuais. É uma maneira rústica e encantadora de tirar água de um poço. E ainda por cima, isso dá um pouco de exercício para eles. Quem precisa de academia quando tem que bombear água para encher uma panela? Às vezes, brinco com meus amigos dizendo que vou instalar uma bomba manual na minha cozinha só para ter uma desculpa para me exercitar um pouco, principalmente se depois meus braços ficarem doloridos. Sem todas essas comodidades modernas pode parecer um desafio, mas os Amish conseguiram criar um estilo de vida que é exatamente o oposto do complicado. Cada casa é projetada com tanto detalhe e cuidado que não são apenas práticas, mas também eficientes e confortáveis. Cada elemento, das janelas às luminárias, é projetado para melhorar a vida diária sem depender de tecnologia. O resultado é um estilo de vida muito mais sustentável e, em muitos casos, libertador. Os Amish desfrutam de uma vida tranquila, sem o zumbido constante dos eletrodomésticos nem a necessidade de se atualizar toda vez que surge um novo gadget. A vida deles tem um ritmo mais lento, onde o que realmente importa é a comunidade, a família e o crescimento pessoal. Enquanto eu passo horas nas redes sociais, eles estão aproveitando o jardim ou brincando à luz de velas, o que, acredite, tem um charme que as telas não conseguem igualar. Vamos falar de algo que também é interessante, o custo de construir uma casa Amish. Esse é um dos aspectos mais surpreendentes, já que o preço de uma casa Amish varia entre 50 mil e 70 mil dólares. Você consegue acreditar nisso? Isso me fez perceber quantos vizinhos no meu bairro gastaram esse valor em carros novos. Mas os Amish, em vez de encherem a vida de gadgets e tecnologia cara, constroem um refúgio acolhedor, funcional e muito mais acessível. Então, como eles conseguem isso? A chave está nos materiais locais, no trabalho comunitário e na aversão aos luxos tecnológicos. Os Amish aproveitam os recursos naturais dos próprios quintais. As árvores que antes estavam ali apenas como ornamento podem ser transformadas em vidas, painéis e tudo o que precisarem. É como se eles pudessem ir a um supermercado e, em vez de comprar produtos, saíssem para o quintal e pegassem o que precisam das árvores. É uma abordagem incrivelmente prática e econômica. Além disso, como a comunidade é fundamental para eles, construir uma casa é um esforço compartilhado. Amigos e familiares se reúnem para dar uma mão. E não se trata apenas de trabalhar, mas de aproveitar o processo, contar histórias e, claro, saborear aquele bolo caseiro no final do dia. Isso sim é um projeto comunitário. Sem dúvida, uma maneira genial de reduzir os custos com mão de obra que, como sabemos, pode ser uma parte importante do orçamento quando construímos uma casa. Em vez de pagar empreiteiros caros, os Amish contam com a ajuda dos vizinhos, que além de ajudar, ainda podem compartilhar algumas boas piadas. Aspecto fundamental é a ausência de certos luxos modernos. Esqueça os sistemas elétricos complicados ou a tubulação cara. Ao abrir mão desses elementos, as casas Amish são construídas com materiais sólidos e eficientes, sem os custos extras que a tecnologia traz. E o melhor de tudo, você não precisa se preocupar com surpresas na conta de luz, nem com aquela geladeira que vive te mandando mensagens lembrando que o leite acabou. Se isso não parece um sonho, eu não sei o que seria. Muitos podem pensar que viver sem eletricidade e encanamento moderno não é tão prático, mas os Amish já provaram que isso funciona perfeitamente. Eles aperfeiçoaram esse estilo de vida ao longo de gerações e, sinceramente, conseguiram algo impressionante. Claro, eu adoro minha cafeteira e meu micro-ondas,
Mas se eu tivesse que escolher entre um latte caro e uma hipoteca, com certeza eu optaria por um bom café feito de um jeito mais simples. Além disso, como os custos deles são muito mais baixos, muitas famílias Amish têm a oportunidade de economizar ou investir em outros projetos, o que é uma estratégia financeira inteligente. Te dar uma ideia, o custo médio de uma casa nos Estados Unidos pode facilmente ultrapassar $300 mil. Enquanto isso, uma casa Amish, muito mais acessível, oferece um lar confortável e acolhedor. E o melhor de tudo é que cada decisão, desde os materiais até a mão de obra, é focada na qualidade, na sustentabilidade e no senso de comunidade. Se tem algo que os Amish sabem fazer, é encontrar o equilíbrio perfeito entre simplicidade, eficiência e custo. Existe exemplo melhor de como fazer mais com menos? Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo sobre o estilo de vida Amish.